Forças Armadas, Polícia Federal, IBAMA, Força Nacional e Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, todos trabalhando juntos por um objetivo comum: a preservação da floresta amazônica. Essa união de esforços é a Operação Samaúma, uma ação interagências de combate aos ilícitos ambientais e fundiários na Amazônia. A operação de garantia da lei e da ordem acontece no período mais crítico de desmatamento na região, entre os meses de junho e agosto. Coordenada pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, a operação ocorre em terras indígenas e unidades de conservação de 26 municípios dos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso. No Pará, 6 municípios integram a Operação Samaúma: Altamira, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão e São Félix do Xingu. Nesse último, a atuação das agências abrange 2 terras indígenas, Apitereua e Trincheira Bacajá, atualmente uma das áreas mais críticas do desmatamento no Brasil. E nós detectamos que no último ano, essas 2 terras indígenas ficaram entre as 10 mais desmatadas. Daí nós fizemos então planejamentos para fazer a atuação da FUNAI nos combates aos ilícitos ambientais exatamente nessas terras, visando a diminuição desse desmatamento. E é justamente nessas terras indígenas que vamos acompanhar a Operação Samaúma. O trabalho começa quando os agentes identificam, com imagens de satélite ou denúncias, os locais que estão sendo desmatados. Em seguida, é hora de ir a campo em busca dos ilícitos. Contrato de compra e venda, declarações no CAR, no SICAR, implantando lá nomes. Existe inclusive a venda, né, de nomes para que seja autuado. Então o cidadão se apresenta lá como responsável, quando na realidade ele é um laranja por questões de uma remuneração que foi ofertada e ele assume. Na terra indígena Apitereua foi montada a base São Francisco. Para chegar aqui, são horas de estrada de terra em péssimas condições, ou via helicóptero das Forças Armadas, de onde enxergamos a exuberância da floresta em contraste com áreas devastadas, inclusive com garimpos ilegais. A dificuldade no percurso é apenas um dos desafios da operação. Essa é uma operação que ela exige muito das nossas tropas e das agências envolvidas. Primeiro, são as distâncias. O Pará é um estado muito grande. Então nós temos tropas operando a 1.400 quilômetros da base. Além disso, é uma região onde nós temos uma carência de estradas. Temos poucas estradas e não estão nas melhores condições de conservação. Então essas grandes distâncias, a dificuldade de comunicações, o pequeno efetivo muitas vezes das agências de proteção ao meio ambiente nos locais, tudo isso dificulta as nossas ações. Porém, com boa vontade e com todos atuando juntos no terreno, nós podemos minimizar essas deficiências através do que nós chamamos de operações interagências. Ao lado da base há um vilarejo. Os moradores não indígenas conseguiram na justiça o direito de permanecer aqui porque já moravam na região antes da homologação da terra indígena em 2007. O problema são as atividades ilegais que eles desenvolvem. Logo na chegada ao vilarejo, bombas de gasolina de 2 postos de combustível improvisados foram lacradas. Para a missão, é preciso usar coletes à prova de bala e capacetes, porque em algumas situações os agentes são recebidos com violência. Deste posto sai a gasolina para motosserra, diesel para trator e outros veículos usados no desmatamento da região. Não tem autorização para funcionamento, porque está dentro de uma terra indígena. E também não segue regras básicas de segurança, o que aumenta muito o risco de acidentes e até de uma explosão. No ano passado a gente já tinha observado essa situação irregular, mas nós não tínhamos o efetivo necessário que garantisse a segurança dos agentes para a realização do fechamento. E esse ano, já com efetivo bem maior, com apoio da Força Nacional de Segurança Pública, do Exército, da Polícia Federal, a gente conseguiu fazer essa atividade com maior segurança e com tranquilidade.
As bombas lacradas continham cerca de 1.000 litros de combustível. Foram apreendidos recibos de pagamento, um gerador, óleos lubrificantes, uma balança de precisão e uma pequena quantidade de ouro. A proprietária de um dos postos foi encontrada e multada em R$110 mil. Não, eu fico aqui, mas não tem CNPJ. Agora nós vamos documentar tudo que foi elaborado aqui, tudo que foi feito aqui e encaminhar para a Delegacia da Polícia Federal em Redenção, que vai instaurar inquérito policial e apurar todos os ilícitos criminais. No dia seguinte, equipes da Operação Samaúma saíram às 4h30 da madrugada, rumo à terra indígena Trincheira Bacajá. Na chegada, uma ponte ilegal que dá acesso à área demarcada estava parcialmente destruída. Dá até para observar algumas toras de madeira que foram retiradas e não só isso. Essas madeiras principais foram serradas. Se um carro tentar passar por aqui, ele pode literalmente cair no rio. Esse tipo de ação não é incomum. Durante uma operação, os agentes já se depararam com outras situações assim, que são justamente para tentar atrapalhar a missão. As equipes seguiram a pé. Depois de alguns minutos de caminhada, 2 pontos de apoio ao desmatamento foram encontrados dentro das áreas devastadas. Um deles estava equipado com poço artesiano, fogareiro, panelas e ferramentas. As estruturas que facilitam a ação dos desmatadores foram derrubadas. Na volta, a ponte, que além de ilegal se tornou um risco para quem tenta passar de forma motorizada, foi queimada. Não é a FUNAI isoladamente, não é a Polícia Federal, não é o IBAMA, é o Estado brasileiro. E não existe o protagonismo de uma delas, mas que juntos nós podemos aumentar a eficiência e eficácia das operações.